Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Schuch. Boa tarde, Volney. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo não está, né? Mas a gente está fazendo uma luta bastante ferrenha. Estamos num processo eleitoral que pode decidir as nossas vidas, efetivamente. Né? A vida de todos os brasileiros. A vida de todos os brasileiros. E você sempre esteve engajado, aliás, na vida política, né, Volney? Isso já vem no seu sangue desde o tempo do início do movimento estudantil, né? Sim. Eu comecei a minha militância logo aos 15, 16 anos. Né? Na Novembrada? Na Novembrada? Já na Novembrada. E depois participei do Grêmio da Escola Técnica, depois me tornei o primeiro presidente de fundação da União Florianópolis dos Estudantes Secundaristas. UMEF? Não, UFES. União Florianópolis. Isso. Da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, talvez? A União Catarinense dos Estudantes Secundaristas foi formada depois que eu já tinha ido para a universidade, então foi um processo posterior. Mas participei da diretoria da UCE, participei da diretoria do DCE, da UFSC, e sempre estive militando em todas as instâncias do movimento estudantil e do movimento sindical, nas associações, enfim. Do movimento estudantil para o movimento sindical, popular, comunitário, não tem muita distinção, não tem uma linha que divide. Faz parte tudo dentro de um processo de movimento, do movimento social, né? Das organizações que representam tanto os estudantes quanto representam os trabalhadores, que é o caso do Sintesp, que representa os trabalhadores do Serviço Público do Estado. É uma luta ferrenha. Não é só uma questão de distinção entre movimento estudantil, movimento sindical, popular, é uma questão de visão de mundo, né? De postura diante do mundo, não? Sim, a gente luta. Eu comecei a minha militância na luta contra a ditadura militar. Eu sou filho de militar, meu pai era da Marinha e eu sei por dentro como é que era essa questão, né? A rigidez. A disciplina, a rigidez. Meu pai chegava muitas vezes em casa completamente abatido, não por nada, mas pelo que ele presenciava, né? Então, eu sei exatamente do que se trata a ditadura militar, né? E quem conhece a história, a ditadura militar em si, o que eles faziam, tudo em nome de uma soberania nacional que para um combate ao terror comunista, e eles faziam um terror que é inigualável, né? Assim. Inclusive, você falando em comunismo, né, combater o comunismo, veio a furo agora recentemente que lá em 64 não tinha ameaça comunista, coisa nenhuma, né? Foi um mote de marketing usado para convencer a população, botar a opinião pública favorável ao golpe. Ao golpe militar. Né? Assim como as coisas vão se clareando ao longo do tempo, quer dizer, a história ela tarda, mas ela vai acabar esclarecendo o que de fato aconteceu. No golpe de 64, né, as escolas elas ensinavam que tinha havido uma revolução, né, que essa revolução teria levado os militares ao poder, né. Eu mesmo acreditava nisso enquanto criança. Eu acreditava, eu tinha a ideia de que para ser presidente da República precisava ser um general, precisava ter essa graduação, né, digamos assim. Né. Estudei em colégio militar, inclusive, né. Eu sei por dentro o que era, como é que se tratava e tal, essa questão, né.
Por isso eu tenho tanto horror, tanto pavor da ditadura militar, né? E por isso que eu tenho tanto, exatamente por conhecer, né, as pessoas que não conhecem, elas podem ter uma ilusão de que foi bom para o Brasil. Não, não foi bom para o Brasil. Não tinha notícia de Centenas, corrupção? Não tinha notícia de corrupção. E não significa que não tinha corrupção. Não só isso, né? Quer dizer, até nas artes, né? Caía à tarde feito um viaduto. Caía à tarde feito um viaduto. De que ela estava querendo dizer? Em Belo Horizonte caiu um viaduto porque feito pela ditadura militar, pelo governo da ditadura militar, que utilizava material de segunda, terceira, de quarta qualidade, e ele chegou a cair em Belo Horizonte, um viaduto, né? Que a Elis Regina canta. E a Elis Regina perpetua isso, né? Ela diz, né? Caía à tarde feito um viaduto, né? Que era exatamente fazendo essa referência, né? de como era feito as coisas. Aí é óbvio que não tinha notícia de corrupção, porque não tinha notícia, efetivamente, né? As coisas não se noticiavam, a imprensa era completamente controlada, tolhida, enfim. E o próprio regime militar se utilizava dos meios de comunicação para fazer a sua propaganda, né? Das escolas para fazer a sua propaganda, né? Eu lembro que eu sou estudante de sociologia. E formado em Direito? Eu sou formado em Direito, sim. Mas a gente estudando como se dava o estudo da sociologia no Brasil, ele aparece, reaparece, some, desaparece e tal. E no regime militar, durante os 20 anos do regime militar, não se podia discutir sociologia, né? Porque a sociologia é uma ciência crítica, é uma ciência que discute a sociedade como um todo e faz referência ao que a gente tem de senso comum, mas que eleva esse senso comum, faz a crítica ao que a gente tem de senso comum dentro da sociedade, para fazer com que as pessoas, questionando o que a gente está fazendo, possam evoluir, possam ir para mais além. Então, e isso não podia acontecer no regime militar, né? O regime militar impediu, então a gente não estudava sociologia à época, né? Quando eu estudei no segundo grau, no primeiro grau, segundo grau, né, a gente estudava o SPB, Educação Moral e Cívica e o OSPB. Eram as duas matérias que substituíam a... O SPB era Organização Social e Política Brasileira. Uma coisa, um horror, né? Aprender nome de general, e o que faz a longa. Isso, exatamente. Tu tinha que aprender nome de general, exatamente isso, né? E, enfim, tudo isso feito, assim, a gente percebe que quando tu faz a discussão crítica da sociedade, tu tem condições de elevar o teu senso crítico, né? Teu senso comum passa a ser diferenciado. Tu olha as coisas com uma outra visão. E isso a ditadura impedia, porque não aceitava oposição, né? Ao ponto de a própria ditadura militar, né, criar dois partidos políticos. A ditadura disse assim, tem o partido do Sim e o partido do Sim Senhor, que era o MDB, né? Uau. O partido do Sim era a Arena, e o partido do Sim Senhor, que era o MDB, quer dizer, que não tinha a menor condição de fazer oposição. Fechou o Congresso. Então, tudo isso foi um horror durante esse período todo, né? O fim da democracia e tal. E a gente tinha coisas do tipo a ditadura militar impedia que as pessoas pudessem debater, né? Tinha segurança. Mentira também, mentira. Não tinha notícias do que era feito. Não tinha notícias dos crimes, exatamente. Para abrir um parênteses, Volney, o Volney Schucker aqui está falando, né, da ditadura militar que houve no Brasil de 1964 até 85, 21 anos, né? E que eu ainda lembro de haver visto capas de jornais impressos
onde tinha certas notícias que era só uma mancha preta, foi coberta assim na última hora, na última hora, rotativa só. Isso. Notícias censuradas. Censuradas. As notícias que ainda dava tempo de trocar, eles colocavam receita de bolo. Receita de bolo na capa de um jornal. Na capa do jornal. Exatamente, eles faziam esse tipo de coisa. Né? As próprias músicas precisavam ser muito dissimulada para que não apresentasse nenhuma crítica, tinha todo um controle e tudo mais. Então esse tipo de coisa a gente não quer de volta, né? E a gente fica impressionado quando um determinado candidato, né, que tem cunhos pró-fascistas, cunhos que levam a esse tipo de extremidade, né, quando apresentam seu voto, inclusive, fazem homenagem a um dos maiores torturadores da ditadura militar, né, o coronel Ustra. Então, assim, se a gente tem isso em mente, se a gente tem isso, conhecimento do que significa isso, de como que a gente se comporta diante disso, né? Principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade ocidental cristã, né? Que tem o cunho cristão empunhado. A gente não vai discutir a questão religiosa, mas essa é a predominância da sociedade brasileira, é cristã. Embora tenhamos religiões afrodescendentes, tenhamos religiões budistas e outras, hinduístas e tudo mais, mas predominantemente, né, o cristianismo é que predomina no Brasil. E diante de uma situação em que tu tem um candidato que apresenta a arma como solução, né, que apresenta o ódio como solução, que apresenta a ditadura militar como o seu espelho, como a sua visão de mundo, né, aquilo que você estava falando antes, né, é uma visão de mundo, sim, é uma visão de mundo. Quem apresenta tudo isso, né, e de forma mentirosa diz que é de combate à corrupção, quando ele próprio, este candidato próprio, já se declarou corrupto, né? Já se declarou corrupto. Quando ele diz que ele só nega todo tipo de imposto que ele puder, ele está dizendo, eu sou um corrupto que só nego, né? Porque sonegação é corrupção. Ele está dizendo, dizer que é contra a corrupção e aí recebe um dinheiro que ele mesmo diz que é propina da JBS, e aí recebe da JBS o valor de 200 mil, e ao invés de devolver para a JBS, ele devolve para o partido devolver para ele. Ou seja, ele faz uma lavagem de dinheiro dentro do partido, né? Daí os 200 mil que ele recebeu da JBS é ilegal, segundo ele. Mas ele devolver para o partido, recebeu os mesmos 200 mil, não muda nem um centavo de valor. Daí não é mais ilegal, porque daí quem recebeu foi o partido. Quer dizer, assim, é uma cara de pau deslavada. Então, aí ele diz assim, aí ele se diz homofóbico, ele diz assim, ele mesmo diz que ele é homofóbico, né? É racista, que é isso, que ele pode chamar ele de racista, de homofóbico, de misógino e tudo mais, só não pode chamar ele de corrupto. Não, ele é corrupto. Eu posso chamar ele de corrupto porque ele é corrupto. Ele é corrupto, entendeu? Então, essa desculpa de que ele vai combater a corrupção é uma balela. É uma balela. Né? É uma forma uma jogada de marketing, né? Porque efetivamente ele é um corrupto. Efetivamente ele é um corrupto, né? Então isso precisa ser bem esclarecido, essa posição nós já discutimos e tiramos na direção do sindicato em relação à eleição de segundo turno para presidente da República. Nós já nos posicionamos, pela candidatura do Haddad, não porque somos petistas, mas porque somos democratas. Não porque somos petistas, mas porque queremos que o Brasil continue numa democracia. A gente quer que o Brasil não tenha como referência alguém que faz apologia
a ditadura militar, né, que acha que a sua visão de mundo é que o tempo da ditadura militar era melhor para o Brasil. Não, não era. Não era. O que havia era um cerceamento maior da informação. Exatamente. A questão da comunicação era completamente tolhida. Né? Lembre-se, na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nenhum tipo de... não tinha internet, enfim. As pessoas se comunicavam pessoalmente, por telefone, impresso, ou pelo jornal, ou liam as notícias pelo jornal, ou viam na televisão e escutavam no rádio. Então não tinha essas outras formas. Então era isso que acontecia. E isso era tudo tolhido pela ditadura militar. É isso que a gente quer de volta para o Brasil? É isso que a gente tem como referência? Né? Não. Então, do ponto de vista dos trabalhadores, principalmente do serviço público, nós não queremos ninguém que seja privatizante, como é o caso do Paulo Guedes, que é o guru econômico deste candidato, né, que diz que vai privatizar todas as estatais, todas. Significa dizer que para este sujeito o Estado não serve para absolutamente nada. O Estado não serve para absolutamente nada. E aí a gente vai entregar os patrimônios brasileiros do tipo Petrobras, do tipo Eletrobras, e dizer que é o Estado que não sabe administrar também é uma balela, porque quem tem comprado essas estatais são as estatais estrangeiras. De outros países. A estatal chinesa, a estatal holandesa, né, a estatal finlandesa, ou seja, as estatais de outros países estão de olho nas estatais do Brasil. Né? Aí ele se diz patriota. Mentira. Quem é patriota não entrega a Amazônia, como ele diz que tem que entregar, para os americanos. Não bate continência para a bandeira americana. Quem se diz patriota não bate continência para a bandeira americana. Quem se diz patriota, não entrega as nossas riquezas para as empresas estrangeiras. Não entrega. Né? Essa discussão que precisa ser feita. Essa discussão a gente precisa ir mais adiante, né? Fazer essa discussão mais profundamente. Né? E aí você coloca algumas questões morais para confundir o eleitorado, algumas questões morais, como por exemplo a questão do aborto, que é uma questão de foro íntimo, moral e tudo mais, que as pessoas podem discutir, debater e tudo mais, né? E aí, para fazer um alarde de que o Haddad é defensor do kit gay, saiu hoje a decisão do TSE dizendo que essa história de kit gay nunca existiu. O livro que ele mostrou até no Jornal Nacional, o candidato, é um livro falso. Falso. Né? Não, o livro existe, mas ele nunca fez parte dos livros didáticos do país. Mas ele alterou o nome do livro. O livro é uma edição francesa e botaram lá um título, enfim, uma fraude. E o TCE agora... Sim, esse livro existe, tu pode comprar na biblioteca, sim, pode, tem lá e tal, mas compra quem quer, não faz parte dos livros didáticos do país. Não foi distribuído por ministério nenhum, né? A decisão nunca foi distribuído por ministério nenhum. E a decisão do TSE é de que ele está proibido de falar dessa coisa de kit gay. Né? Esse candidato está proibido de falar, porque é um fake news, é uma notícia falsa. Né? E o próprio TSE está dizendo o seguinte, que denuncie quem faz propagação de notícias falsas e inclusive com multa, né? Multa que pode chegar até R$5.000, né? de multa para a pessoa física, né? Que fizer propaganda, que fizer fake news, que espalhar notícias falsas, né? Contra quem quer que seja. Isso, e principalmente num processo eleitoral, onde as pessoas precisam das notícias para se posicionar politicamente, para ver em quem vota ou que deixa de votar, né? Floripa em Foco do Sintesp com Volney Chucre, servidor público e diretor de comunicação
no Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no estado de Santa Catarina. Eu fiz questão de fazer esse pequeno resgate da sua história política, Volney, para chegar ao ponto de juntar com a questão de que você é bacharel em Direito, estudante de Sociologia, e gostaria que você esclarecesse para nós, telespectadores, o que é esse tal de fascismo, que é uma palavra que está muito em voga aí nessas eleições. O que é esse fascismo? Existiu na Itália já, né? Fascismo... Para quem pode ser empregado esse termo, fascismo, fascista? Fascismo vem de feixe, né? Do feixe, e que era a junção de várias finas que se formam um feixe que fica mais duro e mais difícil de quebrar. Por isso o nome de fascismo. Mas o fenômeno do fascismo, né, o fenômeno social do fascismo, daí pegando o lado da sociologia, o fenômeno social do fascismo, né, é um fenômeno que se revelou na Itália com a posse do Mussolini, com a ascensão do Mussolini, e se revelou de forma mais sangrenta, talvez, com o nazismo de Hitler, o nazismo alemão. Naquele momento, se utilizava, inclusive a frase que o nazismo utilizava na Alemanha é muito parecida com o slogan de campanha de um determinado candidato, que é Alemanha acima de tudo. A Alemanha acima de tudo. E Deus... Não, Deus acima de todos foi colocado pelo candidato aqui, mas aqui é Brasil acima de tudo. Né? É muito semelhante, né? São duas frases bastante semelhantes. E os métodos são muito semelhantes também. Né? Tudo que Hitler fazia, se apresentava e tudo mais. E é importante que as pessoas entendam que o nazismo na Alemanha foi imposto pouco a pouco, foi passo a passo. Né? Ele foi dado passo a passo. Subiu ao poder eleito como primeiro-ministro de uma nação inteira, e que depois foi se impondo, né? Foi se impondo da forma como foi se impondo, né? Então isso é preciso que as pessoas entendam, né? E perguntem, inclusive, para os alemães, né? Para os próprios alemães, o que é o fascismo, né? Porque na Alemanha, né, a gente estuda lá, eles estudam o fascismo, eles estudam o fenômeno. Já começa primário. Ser explicado desde de criança o que é o fascismo, para que não se repita, né? No Brasil, a gente esconde a nossa ditadura militar, né? Tem muita gente que não sabe. A gente teve que fazer a comissão da verdade, a Comissão Nacional da Verdade, exatamente para descobrir a verdade. E tem coisas que a gente ainda continua descobrindo até hoje, né? Que está sendo revelado até hoje. Então, tudo isso é importante que a gente faça esse debate, que a gente discuta, que a gente cada vez discuta mais, né? Cada vez discuta mais, para que a gente não caia no mesmo erro, né? Não volte a cometer erros que a gente pode evitar, né? Pode evitar. Então, assim, esse segundo turno da eleição o que está colocado em jogo é a civilização e a barbárie, né? Porque o que está colocado em questão são lutas históricas que a gente teve, né, para conquistar, e que podem ser jogadas na lata do lixo. O próprio candidato fala que um dia os trabalhadores vão ter que decidir todos os direitos sem emprego ou emprego sem direitos. Sem direitos. Chegou a falar isso? Ele falou isso. Então, assim, é disso que se trata, né? Menos direitos e emprego. Ele fala, como assim menos emprego? O que é menos direitos? Quais são os direitos que a gente vai ter que tirar? E isso tudo é uma falácia, porque se a gente pegar o nível de emprego a partir da reforma trabalhista, a partir do momento que foi aprovada a reforma trabalhista, que
era para gerar empregos, que é uma falácia, porque não é isso que gera emprego, muito pelo contrário, né? A gente voltou está numa situação de desemprego bastante grande. Então não é isso que gera emprego, né? Isso, na verdade, é destruir toda a luta que a gente teve para alcançar 13º, férias com um terço de remuneração a mais, enfim. Tudo que a gente lutou para conseguir conquistar até agora. É bom lembrar ao próprio candidato que antes da CLT, antes das leis trabalhistas, o capitalismo funcionava livre, solto, livre e solto. E aí a gente tinha jornadas de 18 horas, jornada de crianças que trabalhavam desde os seus 7 anos de idade. E o capitalismo foi fazendo tudo isso. E só a luta dos trabalhadores nos seus sindicatos, nas suas organizações de trabalhadores, que foram conquistando vários direitos que foram sendo adquiridos. Hoje a gente não pode mais ter trabalho infantil. Hoje a nossa jornada de trabalho semanal é de 44 horas semanais, no máximo. A gente quer reduzir, inclusive, para 40 horas. Tem a folga semanal, que antes não havia também. Exatamente. Tem todo esse tipo de coisa que a reforma trabalhista está acabando, né? As mulheres não podem trabalhar grávidas em lugares insalubres. Depois da reforma trabalhista podem. Né? É isso que a gente quer para o Brasil, é exatamente isso. E é importante dizer que este candidato votou a favor de tudo isso, né? E hoje eu vejo muitos candidatos, né? A gente tinha candidato ao Senado, candidato a deputado e tal, muitos candidatos que estavam candidatos à reeleição dizendo o seguinte, não, nós vamos buscar mais dinheiro em Brasília. Sim, como assim? Vamos buscar mais dinheiro para Brasília, mas se na hora de votar a PEC, que congelou os investimentos de saúde, educação, infraestrutura, todos os gastos primários, por 20 anos, o orçamento do ano passado vai ser o mesmo daqui a 20 anos. O mesmo. Ele vai ser acrescido única e exclusivamente com a variação inflacionária. Que já é uma questão discutível. Significa dizer que só aquilo que a inflação tomou é que eu vou repor. Ou seja, o orçamento é o mesmo. Só vou recompensar com o aumento da inflação. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer para o Brasil mesmo? Não, a gente tem que lutar para reverter essa situação, para recolocar os pobres no orçamento, né? E a gente entende que a posição da Central Única dos Trabalhadores, da qual nós somos filiados, está correta no sentido de abraçar um dos lados das candidaturas que sobraram para o segundo turno, né? Volney Chucre, servidor público, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, aqui no Floripa em Foco, no Sintesp, toda terça-feira, 2h30 da tarde. Nosso tempo se esgotou, né, Volney? Obrigado pela pequena aula de sociologia, os esclarecimentos, que fica aí para reflexão, né, de você, telespectador, que pode rever esse bate-papo do Volney em detalhes no sintesp.org.br, onde ficam todos os Floripa em Foco postados depois de irem ao ar aqui no canal 4 da NET de Florianópolis. Uma boa semana, até a próxima terça, 2h30. 2h30. Cuide-se, descanse, né, que o segundo turno não tarda, aí vai terminar essa confusão toda. Né? É verdade. Tá bom. Um grande abraço e obrigado você, telespectador do Floripa em Foco, aqui na TV Floripa. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.